Eles o expulsaram da loja de luxo com nojo, chamando a polícia porque ele estava sujo de lama. O que os vendedores não sabiam é que aquele mendigo era, na verdade, o bilionário dono do prédio, e que a vingança dele seria muito mais criativa e dolorosa do que uma simples demissão. O final dessa história revela um segredo que ninguém esperava. Mas antes de eu te contar essa reviravolta, comenta aqui embaixo, de qual cidade você está me assistindo hoje. Quero saber onde nossos vídeos estão chegando. E não esquece, já se inscreve no canal agora para não perder nenhuma história emocionante como essa. Vamos lá! A chuva caía torrencialmente sobre a Avenida Europa, transformando o asfalto em um espelho escuro que refletia as luzes vermelhas dos carros parados no trânsito. Para a maioria das pessoas, aquela água era apenas um inconveniente que atrasava o jantar ou estragava a escova progressiva. Para Bernardo Alencar, no entanto, a água e a lama ainda eram uma realidade visceral, colada à sua pele como uma segunda camada de existência. Fazia exatamente 4 horas que ele havia descido de seu helicóptero particular em um heliponto privado na Zona Norte, vindo diretamente de 3 dias ininterruptos de trabalho voluntário e coordenação logística no interior do estado, onde uma barragem havia ameaçado romper. Bernardo não parecia o homem que a revista Forbes havia estampado na capa 2 semanas antes com a manchete "O Visionário Silencioso", como a Alencar Aerospace redefiniu a logística global. Naquela tarde chuvosa de terça-feira, ele era apenas uma figura exausta, curvada sob o peso de uma fadiga que ia além do físico, era um cansaço da alma. Suas botas, coturnos técnicos de alta resistência, estavam cobertos de uma lama argilosa seca e respingos de óleo diesel. A calça cargo, outrora bege, exibia manchas escuras de graxa e rasgos na altura do joelho direito, testemunhas de quando ele ajudou a desatolar um jipe da Defesa Civil. Sua camiseta preta estava puída, e por cima dela, uma jaqueta corta-vento verde militar, encharcada, completava o visual que qualquer segurança de shopping classificaria como suspeito ou indesejável. Ele caminhava pela calçada da zona mais nobre da cidade, ignorando os olhares de repulsa de quem passava apressado sob guarda-chuvas de marca. O motivo de ele não ter ido para casa tomar um banho, barbear-se e vestir um de seus ternos de alfaiataria italiana era simples e doloroso: o tempo. Sua avó, a matriarca Dona Helena, a única pessoa que acreditou nele quando ele era apenas um garoto disléxico montando drones na garagem, estava nas últimas semanas de vida em cuidados paliativos. Era aniversário de 90 anos dela naquele dia. Ela tinha um desejo antigo, uma memória afetiva de sua juventude em Paris, um lenço de seda específico, pintado à mão, da Maison Valtor, uma grife tão exclusiva que não vendia online e cuja única filial na América Latina ficava ali, naquela avenida, a poucos metros de onde Bernardo arrastava suas botas pesadas. A Maison Valtor não era apenas uma loja, era um templo de intimidação arquitetônica. A fachada era uma estrutura imponente de mármore travertino e vidro blindado fumê, sem manequins, sem preços, apenas o logotipo dourado, discreto e arrogante, brilhando sob uma iluminação indireta. A porta, feita de uma madeira nobre e pesada, tinha maçanetas de bronze polido que pareciam julgar quem ousasse tocá-las. Bernardo parou em frente à vitrine minimalista. Lá dentro, em um pedestal de veludo carmesim, estava o lenço. A estampa era inconfundível, lírios do vale sobre um fundo azul meia-noite. Era aquele. Ele precisava daquilo agora. Se fosse para casa se arrumar, a loja fecharia. Se esperasse o dia seguinte, talvez Dona Helena não estivesse mais lúcida para receber o presente. A urgência emocional suprimia qualquer vergonha social. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro de ozônio da chuva misturado ao escapamento dos carros, e olhou para o próprio reflexo no vidro escuro. Viu um homem barbudo, com olheiras profundas, cabelos desgrenhados pela umidade e postura cansada. Ele sabia o que aconteceria. Ele conhecia a natureza humana, especialmente a natureza daqueles que vivem de vender ilusões de superioridade. Ele sabia que, ao cruzar aquele limiar, deixaria de ser o bilionário gênio da tecnologia e se tornaria, aos olhos deles, um pária, um erro estético, uma mancha no tapete persa. Mas ele não se importava. O amor por sua avó era um escudo impenetrável contra a vaidade ferida. Bernardo levou a mão ao bolso, checou se o cartão Centurion de titânio estava lá, frio, pesado e ilimitado, e empurrou a porta. O som da cidade morreu instantaneamente, substituído por um silêncio climatizado e uma música clássica ambiente tão suave que parecia flutuar no ar. O cheiro lá dentro era uma mistura inebriante de couro novo, madeira de sândalo e flores frescas. O ar-condicionado estava em uma temperatura precisa de 22 graus, um contraste chocante com a umidade abafada da rua. Assim que a porta se fechou atrás dele com um clique suave, a atmosfera na loja mudou. Não a temperatura, mas a tensão. Havia 3 pessoas no salão principal,
um segurança, parado como uma estátua perto de uma coluna, e dois vendedores conversando perto de uma ilha de joias. O segurança, um homem corpulento com um terno que parecia um número menor que o ideal, imediatamente tensionou a mandíbula. Sua mão moveu-se instintivamente para o radiocomunicador preso à cintura, e seus olhos, antes vazios de expressão, agora focavam em Bernardo com um misto de alerta e desprezo. Era o olhar de um predador vendo uma presa doente invadir seu território. Os vendedores, um homem e uma mulher, interromperam a conversa no meio da frase. A mulher, alta, loira, com uma maquiagem tão perfeita que parecia gerada por computador, virou-se lentamente. Seu nome, gravado em uma plaqueta dourada, era Vivian. Ela correu os olhos por Bernardo, começando pelas botas sujas que, infelizmente, haviam deixado uma pequena marca de barro no piso de mármore branco impecável logo na entrada. O olhar dela subiu pela calça rasgada, passou pela jaqueta molhada e parou no rosto barbudo. Não houve sorriso. Não houve o tradicional "boa tarde, senhor, em que posso ajudá-lo?". Houve apenas um arqueamento de sobrancelha, uma microexpressão de nojo que durou menos de um segundo, mas que Bernardo, acostumado a negociar com tubarões corporativos em salas de conselho, captou com clareza cristalina. Bernardo deu o primeiro passo para dentro do santuário do luxo. O som de sua sola de borracha molhada guinchou levemente no piso polido, um som agudo e deselegante que ecoou pelo salão silencioso como um palavrão dito em uma missa. "Senhor!" A voz do segurança trovejou antes que Bernardo pudesse dar o terceiro passo. O homem bloqueou seu caminho, colocando-se fisicamente entre Bernardo e as vitrines, com o peito estufado. "As entregas são na doca lateral. Ou se está pedindo dinheiro, já vou avisando que aqui não é lugar." A frase pairou no ar, carregada de preconceito. Bernardo parou. Ele sentiu o cansaço em seus ossos pesar mais. Ele poderia ter sacado o celular, ligado para o CEO da holding que controlava a marca, um homem com quem ele jantara em Davos no ano anterior. Ele poderia ter gritado: "Você sabe com quem está falando?" Mas ele não fez nada disso. Ele olhou nos olhos do segurança com uma calma assustadora, uma serenidade que só quem já viu o caos de perto possui. "Não sou entregador. E não estou pedindo esmola", disse Bernardo, sua voz rouca, mas firme. "Sou um cliente. Vim comprar o lenço de lírios da vitrine." Do outro lado do salão, Vivian soltou uma risada curta, anasalada, e começou a caminhar em direção a eles, não com a pressa de quem vai atender, mas com a determinação de quem vai limpar uma sujeira. O clique-claque de seus saltos altos no mármore soava como uma contagem regressiva para a humilhação que estava prestes a começar. Bernardo firmou os pés no chão, sentindo a adrenalina começar a limpar a névoa de seu cansaço. O teste havia começado. Vivian parou a exatamente 1,5 metros de distância de Bernardo, uma zona de segurança calculada para que o perfume dele, uma mistura de suor seco, chuva ácida da metrópole e o odor metálico de combustível de aviação, não ofendesse seu olfato treinado em fragrâncias de lavanda francesa. Ela cruzou as mãos na frente do corpo, um gesto que em qualquer manual de etiqueta indicaria paciência, mas que, executado por ela, naquele contexto, gritava intolerância. Seus olhos eram de um azul gélido, lentes de contato coloridas que escondiam a cor castanha natural, assim como a base espessa escondia seus poros. Ela era uma construção artificial desenhada para intimidar, aguardiando o portão da exclusividade. "Pois não?" disse ela. A entonação não era de pergunta, era de desafio. Não havia senhor, não havia boa tarde. Apenas duas palavras secas atiradas como pedras. Bernardo sustentou o olhar dela. Ele já havia negociado com guerrilheiros em zonas de conflito para permitir a passagem de suprimentos médicos. Uma vendedora de boutique com complexo de superioridade não faria recuar. No entanto, a dor de ver a humanidade reduzida à aparência feriu algo dentro dele. Ele pensou em sua avó, Dona Helena, deitada na cama do hospital, com a pele fina como papel de seda, esperando por aquele pequeno pedaço de beleza. "Como eu disse ao seu colega", respondeu Bernardo, apontando levemente com a cabeça para o segurança, que permanecia tenso ao seu lado, com os músculos do pescoço rígidos, "eu gostaria de ver o lenço da vitrine. Aquele com os lírios. É para um presente." Vivian soltou um suspiro audível, uma exalação teatral de cansaço. Ela descruzou os braços apenas para gesticular vagamente em direção à porta de saída, como se estivesse espantando uma mosca persistente. "Olha, amigo", ela usou a palavra com um sarcasmo venenoso, "eu acho que você não está entendendo onde entrou. Esta é a Maison Valtor. Nós não vendemos." Ela fez uma pausa, olhando para as botas de Bernardo com nojo evidente. "Artigos de necessidade básica.
Não temos água, não temos comida e certamente não temos nada que caiba no orçamento de quem acabou de sair de um canteiro de obras. O segurança, encorajado pela postura da vendedora, deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Bernardo. O peito do homem quase encostou no ombro dele. A moça já falou. Circulando. Vamos evitar que eu tenha que te arrastar lá para fora e manchar o piso ainda mais com essa lama imunda. Bernardo sentiu o sangue pulsar nas têmporas. A injustiça da situação queimava. Ele olhou para o chão e viu o pequeno rastro de terra argilosa que suas botas haviam deixado. Aquela terra vinha de um deslizamento onde ele havia ajudado a desenterrar, com as próprias mãos, os pertences de uma família que perdeu tudo. Aquela sujeira era, para ele, uma medalha de honra. Para eles, era apenas lixo. O preço não é o problema, disse Bernardo, mantendo a voz perigosamente baixa e calma. E eu sugiro que você mude o tom. Eu sou um cliente, tenho dinheiro para pagar e tenho o direito de ser atendido. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro sobre recusa de venda. A menção à lei fez Vivian rir novamente, dessa vez uma risada mais alta, incrédula. Ela olhou para o outro vendedor, que assistia a cena de longe com um sorriso de escárnio no rosto, divertindo-se com o show. Código de Defesa do Consumidor? Repetiu ela, debochada. Escuta aqui. Nós nos reservamos o direito de recusar atendimento a qualquer um que viole as normas de conduta ou vestimenta do estabelecimento. E você, com todo respeito, é uma violação ambulante da nossa estética. Aquele lenço custa 12 mil reais. 12 mil reais. Ela silabou o valor lentamente, como se estivesse explicando matemática para uma criança de 5 anos. Você tem ideia de quanto tempo levaria para juntar isso recolhendo latinha? Por favor, não me faça perder meu tempo. Eu tenho clientes VIPs chegando em 10 minutos e preciso que a loja esteja higienizada. A palavra higienizada atingiu Bernardo como um tapa físico. A desumanização era completa. Ele não era uma pessoa aos olhos dela, era uma bactéria, um contaminante. Nesse exato momento, o sino suave da porta tocou novamente. O ar-condicionado pareceu sugar o oxigênio da sala. Vivian transformou-se instantaneamente. O rosto retorcido de desprezo suavizou-se em um sorriso radiante e servil. Sua postura, antes agressiva, curvou-se em uma reverência sutil. Ah! Senhor e Senhora Guedes! Que surpresa maravilhosa! Exclamou ela, ignorando completamente Bernardo e passando por ele como se ele fosse invisível, caminhando em direção ao casal que acabará de entrar. O casal era a personificação da elite tradicional da cidade. O homem, alto, de cabelos grisalhos penteados para trás, vestia um terno de linho bege impecável. A mulher, coberta de joias discretas mas caríssimas, segurava uma bolsa que custava o preço de um apartamento popular. Eles pararam na entrada, olhando para a cena com estranhamento. O cheiro de chuva e terra que emanava de Bernardo chegou até eles, e a mulher torceu o nariz, levando um lenço de papel perfumado às narinas. Vivian, querida, disse a senhora Guedes, com uma voz anasalada e arrastada, o que está acontecendo? O sistema de ventilação quebrou? Há um cheiro terrível aqui dentro. E quem é? Ela apontou um dedo manicurado com unhas vermelhas em direção a Bernardo, sem olhar diretamente para ele, como se apontasse para um rato morto no canto da sala. Esse indivíduo? Vivian já estava ao lado deles, tocando levemente o braço da senhora Guedes com intimidade calculada. Mil perdões, Dona Cláudia. É uma situação lamentável. Um morador de rua invadiu a loja e se recusa a sair. A segurança já está cuidando disso. Peço desculpas pelo transtorno visual e olfativo. Vamos para a sala VIP? Preparei aquele champanhe rosé que a senhora adora. Morador de rua? O senhor Guedes ajustou os óculos, analisando Bernardo com severidade. É um absurdo. A segurança desse shopping está cada dia pior. Pagamos taxas condominiais exorbitantes para ter que conviver com esse tipo de gente. Bernardo ouvia tudo, imóvel. A humilhação agora tinha plateia. O segurança, sentindo a pressão dos clientes importantes, decidiu que a diplomacia, ou a falta dela, havia acabado. Ele agarrou o braço esquerdo de Bernardo. A mão do homem era grande e o aperto foi forte, cravando os dedos no bíceps de Bernardo através da jaqueta molhada. Acabou a conversa. Rosnou o segurança no ouvido de Bernardo. Você vai sair por bem ou por mal. E se resistir, eu vou te jogar na calçada com tanta força que você vai voltar pro buraco de onde saiu quicando. Bernardo sentiu o instinto de defesa aflorar. Anos de treinamento em artes marciais e defesa pessoal,
necessários para suas viagens a áreas de risco, tensionaram seus músculos. Com um movimento rápido e técnico de rotação do pulso e do ombro, ele se desvencilhou da pegada do segurança sem precisar agredi-lo. O movimento foi tão fluido e preciso que o segurança cambaleou para o lado, surpreso pela força e técnica daquele homem aparentemente destruído. O silêncio na loja tornou-se sepulcral. A senhora Guedes soltou um pequeno grito abafado. Vivian arregalou os olhos. O segurança recuperou o equilíbrio, o rosto ficando vermelho de fúria e vergonha por ter sido superado fisicamente na frente dos clientes. Ele levou a mão ao cacetete retrátil preso às costas, na cintura. Não me toque novamente, disse Bernardo. Sua voz agora não era mais calma, era fria como aço, carregada de uma autoridade que fez até o Sr. Guedes recuar um passo. Eu não ameacei ninguém. Eu não agredi ninguém. Eu vim comprar um produto. Vocês estão transformando uma transação comercial em um crime de preconceito e lesão corporal. Querem mesmo continuar por esse caminho? Vivian, percebendo que a situação estava saindo do controle e que a violência física poderia assustar seus clientes preciosos, interveio, mas não para apaziguar. Ela queria humilhar Bernardo verbalmente até que não restasse nada de sua dignidade. Você ousa falar de crime? Gritou ela, perdendo a compostura polida. Você é uma ameaça. Olha para você. Você está assustando meus clientes. Sai agora ou eu chamo a polícia e digo que você tentou me assaltar. Quem você acha que eles vão acreditar? Na vendedora da Maison Walter ou no vagabundo sujo de lama? Bernardo olhou profundamente nos olhos de Vivian. Ele viu ali a certeza da impunidade. Ela tinha razão, na lógica distorcida daquela sociedade. A palavra dela valia ouro, a dele, vestida daquele jeito, valia pó. Mas ela cometeu um erro estratégico fatal. Ela desafiou a identidade de um homem que construiu um império baseado em resolver o impossível. Chame, disse Bernardo, cruzando os braços sobre o peito e plantando os pés no chão. Chame a polícia. Chame o gerente. Chame o dono do shopping. Eu não saio daqui sem aquele lenço ou sem um pedido formal de desculpas registrado em vídeo. A tensão era palpável, elétrica. O segurança estava com o cacetete na mão, esperando apenas um sinal. O casal Guedes assistia horrorizado e fascinado. Vivian estava trêmula de raiva, o rosto corado sob a maquiagem. O gerente está em reunião com a diretoria regional, sibilou Vivian. Mas eu vou chamá-lo. E ele vai ter o prazer de ver você saindo daqui algemado. Carlos, ela se dirigiu ao segurança. Segure-o aí. Não deixe ele encostar em nada. Vou buscar o Sr. Drummond. Vivian girou nos calcanhares e marchou em direção a uma porta discreta espelhada no fundo da loja, seus passos ecoando como batidas de um martelo de juiz sentenciando um réu. Bernardo permaneceu parado, respirando fundo, tentando controlar a tremedeira nas mãos, não de medo, mas de uma fúria contida que ameaçava explodir. Ele olhou para a vitrine mais uma vez. O lenço de lírios parecia zombar dele, um pedaço de pano que valia mais do que o respeito humano naquele recinto. Ele pensou em ir embora, em desistir, em comprar outra coisa em outro lugar. Mas a imagem de sua avó sorrindo ao ver os lírios o manteve ancorado. Ele não sairia. Não hoje. Não assim. O segurança, agora com o bastão estendido, mantinha uma distância segura, circulando Bernardo como um cão de guarda esperando o comando de ataque, murmurando insultos baixinho. Vai se arrepender, lixo. Vai se arrepender. Foi então que a porta dos fundos se abriu violentamente. Não foi Vivian quem saiu primeiro, mas um homem baixo, calvo, vestindo um colete de alfaiataria apertado demais, com o rosto suado e uma expressão de quem teve uma reunião importante interrompida por uma trivialidade irritante. O Sr. Drummond, o gerente. Atrás dele, Vivian vinha com um sorriso triunfante, apontando para Bernardo como uma criança acusando um colega na escola. Onde está o problema? Perguntou Drummond, a voz fanhosa e irritada, limpando os óculos na gravata. Ele nem sequer olhou para Bernardo inicialmente. Seus olhos foram direto para o casal Guedes. Ah! Doutor Guedes! Dona Cláudia! Que vergonha recebermos vocês com essa desordem. Drummond, resolva isso, disse o Sr. Guedes, impaciente. Esse homem é perigoso. Ele quase agrediu seu segurança. Drummond finalmente virou-se para Bernardo. Ele semicerrou os olhos, fazendo uma avaliação rápida e superficial. Viu a lama. Viu a roupa rasgada. Viu a barba por fazer. Seu veredito foi instantâneo. Rapaz, disse Drummond, caminhando até ele com a arrogância de quem tem um pequeno poder em um pequeno feudo. Eu vou te dar uma chance única.
A porta está logo ali. Se você sair agora e nunca mais voltar, nós não prestaremos queixa por invasão de propriedade e perturbação da ordem. Se você ficar mais um segundo. Se eu ficar, interrompeu Bernardo. Se ficar, continuou Drummond, estufando o peito, eu vou garantir que você passe a noite na cadeia. Eu conheço o delegado titular da região. Almoçamos juntos toda sexta-feira. Ele adora prender desordeiros como você para a averiguação. Você quer mesmo pagar para ver? A ameaça era clara. Tráfico de influência. Abuso de poder. Tudo misturado em um coquetel de prepotência. Bernardo sentiu uma calma gélida tomar conta de seu ser. Ele sabia quem era aquele delegado. Sabia também que a delegacia da região tinha recebido, no ano anterior, uma doação de 10 drones de vigilância de última geração, doados anonimamente pela Alencar Aerospace. Eu não saio, repetiu Bernardo. E gostaria de avisar que tudo o que está acontecendo aqui será de conhecimento público muito em breve. Ah, é? Drummond riu. E quem vai acreditar em você? Quem é você na fila do pão, meu filho? Antes que Bernardo pudesse responder, a porta da entrada principal se abriu novamente. Mas dessa vez, não foi um sino suave. A porta foi empurrada com urgência. 2 homens entraram. Eles não vestiam ternos de linho ou roupas de grife. Vestiam ternos pretos, funcionais, com fones de ouvido discretos e um porte físico que fazia o segurança da loja, Carlos, parecer um amador. Eram seguranças de elite. Eles varreram o ambiente com um olhar em fração de segundos, ignoraram Vivian, ignoraram o casal Guedes, ignoraram Drummond e focaram imediatamente na figura suja e enlameada no centro da loja. Um terceiro homem entrou logo atrás deles. Este vestia um terno azul marinho de corte inglês impecável, segurava uma pasta de couro e tinha uma expressão de extrema preocupação. Ele correu em direção a Bernardo, ignorando completamente a nobreza presente na sala. Senhor Alencar! Gritou o homem de terno azul, com a voz embargada de alívio e preocupação. Graças a Deus o encontramos. O rastreador do seu celular parou de emitir sinal preciso por causa da tempestade. O conselho de administração está em pânico. O homem parou diante de Bernardo, ofegante, e notou a tensão no ar, o segurança com cacetete, a vendedora com cara de escárnio. Ele olhou para Bernardo, depois para Drummond, e a atmosfera na sala mudou de desprezo para confusão absoluta em um milésimo de segundo. Senhor Alencar, o homem de terno azul repetiu, ajeitando a gravata. O jato está pronto para levá-lo a Zurique, mas precisamos da sua assinatura nos documentos da fusão antes. E, ele olhou para as botas sujas de Bernardo. O senhor está ferido? Precisamos chamar o médico da empresa. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que podia ser cortado com uma faca. Drummond ficou pálido. Vivian abriu a boca, mas nenhum som saiu. A mão do segurança Carlos, que segurava o cacetete, começou a tremer incontrolavelmente, e ele abaixou a arma devagar. O nome Alencar ecoou na mente de todos. Não era um nome comum. Era o nome que estava nos jornais, nas revistas, nos noticiários. Era o nome que estampava o prédio mais alto daquela avenida. Bernardo olhou para seu assistente executivo, Ricardo, e deu um sorriso cansado, mas que carregava agora o peso da vitória iminente. Estou bem, Ricardo. Só um pouco sujo. Mas parece que minha sujeira incomodou bastante a elite local. Ele virou o rosto lentamente para encarar Drummond, cujos olhos estavam arregalados de terror. A virada de mesa havia começado. O nome Alencar não ecoou apenas nas paredes revestidas de tecido importado da Maison Valtor. Ele detonou como uma carga de demolição controlada nas fundações psicológicas de todos os presentes. O tempo pareceu desacelerar, distorcendo a realidade em uma câmera lenta agonizante. O gerente, Drummond, sentiu o sangue drenar de seu rosto tão rapidamente que ele teve que se apoiar no balcão de vidro temperado para não desabar. A mente dele, antes ocupada com a mesquinharia de expulsar um indesejável, agora corria a 1000 km/h, processando informações fragmentadas que ele tinha lido na coluna social e nos relatórios financeiros do shopping, Alencar Aerospace. Bernardo Alencar, o bilionário recluso. O homem que comprou 40% das ações do grupo administrador deste shopping mês passado. Ricardo, o assistente executivo, percebeu a tensão no ambiente. Seus olhos treinados, acostumados a varrer salas de reuniões hostis em busca de ameaças corporativas, fixaram-se no cacetete que o segurança Carlos ainda segurava, agora frouxamente, ao lado da perna. A expressão de Ricardo endureceu. A preocupação servil com seu chefe transformou-se em uma fúria fria e protetora. Senhor Alencar, disse Ricardo,
a voz cortando o silêncio com a precisão de um bisturi. Ele não olhou para Bernardo, mas sim diretamente para Drummond. Por que o segurança desta loja está armado com um cacetete estendido diante do presidente do conselho da Alencar Aerospace? E por que? Ele virou a cabeça levemente para encarar Vivian, que parecia ter sido transformada em uma estátua de sal. O senhor está sendo tratado como um intruso em uma propriedade que, tecnicamente, ajuda a administrar? A pergunta pairou no ar, tóxica. Drummond abriu a boca, mas nenhum som saiu inicialmente. Sua garganta estava seca como o deserto. Ele olhou para Bernardo, tentando desesperadamente sobrepor a imagem do mendigo sujo de lama com a imagem do magnata da tecnologia que ele vira na televisão. E lá estava, por baixo da barba por fazer e do cabelo desgrenhado, os olhos eram inconfundíveis. Eram os olhos de aço que encaravam o mundo das capas de revista. A lama nas botas não era sujeira de sarjeta, era prova física da filantropia agressiva pela qual Bernardo era conhecido. Drummond sentiu uma náusea violenta. Ele havia acabado de ameaçar prender o homem que poderia, com um único telefonema, rescindir o contrato de locação da loja e bani-los do shopping para sempre. Nós, gaguejou Drummond, o suor começando a brotar em sua testa calva, brilhando sob as luzes halógenas. Houve um terrível mal-entendido, senhor. Um erro de identificação visual. O protocolo de segurança. Sabe como é a criminalidade na região, nós apenas. Protocolo. Bernardo interrompeu. Ele não gritou. Ele nem sequer levantou a voz. Ele apenas endireitou a postura. Mesmo sujo e cansado, ele irradiava uma autoridade natural que fez Drummond encolher fisicamente. O seu protocolo inclui chamar a polícia para um cliente que pede para ver um produto? O seu protocolo inclui insultos pessoais e ameaças de agressão física. Bernardo deu um passo em direção a Vivian. A vendedora recuou, tropeçando nos próprios saltos altos. O medo em seus olhos era primal. Ela não via mais um vagabundo, ela via sua carreira sendo incinerada. Ela se lembrou de cada palavra que dissera: lixo, não pertence a este lugar, higienizar. As palavras voltavam agora como bumerangues afiados. Você disse que eu manchava a imagem da marca, continuou Bernardo, falando diretamente para Vivian. Disse que eu era uma violação estética. Curioso. Eu acabei de passar 3 dias na lama, puxando corpos e sobreviventes de escombros, usando equipamentos que a minha empresa doou. Essa sujeira na minha roupa. Ele passou a mão pela jaqueta imunda. É o que acontece quando se trabalha de verdade para salvar vidas, em vez de ficar em pé em um salão climatizado julgando o valor de um ser humano pelo preço do sapato. O casal Guedes, que assistia a tudo paralisado, finalmente saiu do transe. O Sr. Guedes, um advogado corporativo astuto, reconheceu o perigo de estar associado, mesmo que passivamente, àquela discriminação. Ele sabia quem era Bernardo Alencar. Todo mundo no círculo de elite sabia. Ele percebeu o erro colossal que havia cometido ao chamar Bernardo de indivíduo perigoso. A hipocrisia social entrou em ação imediatamente. Bernardo! Meu Deus! Bernardo Alencar! Exclamou o Sr. Guedes, avançando com um sorriso largo e falso, estendendo a mão como se fossem velhos amigos, ignorando completamente o fato de que, segundos antes, olhava para ele como se fosse um inseto. Eu não o reconheci com essa indumentária de campo. Que trabalho fantástico você tem feito no interior. Estávamos justamente comentando, não é, Cláudia? Como a Aerospace é um orgulho nacional. A senhora. Guedes assentiu freneticamente, tentando esconder o nojo que demonstrara antes. Sim, sim. Um herói. Nossa, que situação constrangedora esses funcionários criaram. Vivian, como você pôde ser tão míope? Não reconhecer o Sr. Alencar? Que absurdo! Bernardo olhou para a mão estendida do Sr. Guedes. Ele não a apertou. Deixou o homem com a mão no vácuo, um gesto de rejeição social devastador naquele meio. Poupe-me, Guedes, disse Bernardo secamente. Eu ouvi o que você disse. Pedinte. Absurdo permitirem gente desse nível. A sua memória é curta, mas a minha é excelente. E a do meu advogado também será. O Sr. Guedes recolheu a mão lentamente, o rosto queimando de vergonha. Ele se virou para a esposa. Vamos embora, Cláudia. Essa loja perdeu o nível. Eles saíram apressados, quase correndo, fugindo da cena do crime moral, deixando os funcionários da Maison Walter sozinhos com o leão que haviam cutucado. Agora, restavam apenas os algozes e a vítima que virara juiz. Ricardo, o assistente, já estava no telefone, falando baixo e rápido. Sim, preciso da equipe jurídica aqui agora.
E chame o CEO da holding da marca. Sim, o Pierre. Diga a ele que o Sr. Alencar foi retido à força por funcionários da franquia. Isso. Agora. Ao ouvir o nome Pierre, as pernas de Vivian cederam. Ela teve que se sentar em um puff de veludo, as mãos tremendo incontrolavelmente. Pierre era o diretor global da marca, um homem que ela só vira em vídeos de treinamento. A ideia de que ele seria acionado por causa dela era o fim do mundo. Drummond tentou uma última cartada, desesperada e patética. Ele tentou sorrir, um esgar doloroso. Senhor Alencar, por favor, vamos resolver isso internamente. O senhor é um homem de negócios, entende que temos metas, pressão. A Vivian é uma das nossas melhores vendedoras, ela só estava zelosa demais. E o Carlos? O Carlos é um pai de família. Não precisamos envolver a holding, não precisamos de advogados. Eu posso oferecer ao senhor um desconto especial. 50% em qualquer peça da loja. O que me diz? Bernardo olhou para Drummond com uma expressão de incredulidade genuína. Você está tentando me subornar? Com um desconto. Bernardo riu, uma risada seca e sem humor. Ricardo, quanto foi o faturamento líquido da Alencar Aerospace no último trimestre? Ricardo cobriu o bocal do telefone por um segundo. 4 bilhões e 200 milhões de reais, senhor. Bernardo voltou-se para Drummond. Você acha que eu preciso de desconto? Você acha que isso se trata de dinheiro? Ele caminhou até a vitrine onde o lenço de lírios repousava, intocado, alheio ao caos humano ao seu redor. Isso se trata de dignidade, Drummond. Se trata do fato de que minha avó, uma mulher que trabalhou como costureira a vida inteira para me sustentar, está morrendo em um leito de hospital. E o último desejo dela é ter um pedaço de beleza que vocês vendem aqui. Eu vim aqui, exausto, sujo de tentar salvar vidas, apenas para realizar o desejo de uma senhora de 90 anos. E vocês me trataram como lixo. O silêncio na loja era absoluto. Até a música clássica parecia ter parado. Carlos, o segurança, encostou-se na parede, olhando para o chão, derrotado. Ele sabia que seu emprego já era. Eu vou levar o lenço, disse Bernardo, sua voz suave, mas definitiva. E eu vou pagar o preço total. Não quero desconto. Não quero cortesia. Eu quero a transação comercial pura. Porque é a única coisa que vocês entendem. O valor monetário. O valor humano vocês desconhecem. Ele se virou para Vivian, que chorava silenciosamente no puff. Levante-se, ordenou ele. Você vai me atender. Você vai pegar aquele lenço, vai embrulhá-lo com papel de seda mais bonito que tiver, vai colocar na sacola mais resistente, e vai fazer isso olhando nos meus olhos. Vivian levantou-se trêmula. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ela caminhou até a vitrine como se estivesse caminhando para a forca. Suas mãos tremiam tanto que ela teve dificuldade em abrir a fechadura do expositor. O som da chave girando foi alto no silêncio opressivo. Ela pegou o lenço de seda azul com a delicadeza que não teve com o ser humano à sua frente. Enquanto ela embrulhava o presente no balcão, sob o olhar vigilante de Ricardo e dos seguranças de Bernardo, Drummond tentava se fazer invisível no canto, rezando para que o chão o engolisse. Mas Bernardo não tinha terminado com ele. Ricardo, chamou Bernardo. Enquanto a senhorita Vivian embrulha o presente da minha avó, verifique o status do contrato de locação desta unidade com o shopping. Ricardo digitou furiosamente em seu tablet. Verificando. Sim, senhor. O contrato vence em 3 meses. A renovação está pendente de aprovação do conselho do shopping. Bernardo assentiu lentamente, sem tirar os olhos de Drummond. Interessante. Como membro majoritário do conselho, eu diria que a renovação é improvável. Acho que este espaço seria muito melhor utilizado por uma livraria pública ou um centro de apoio comunitário. O que você acha, Drummond? Drummond sentiu as lágrimas quentes brotarem. Não era apenas o emprego dele. Ele havia destruído a franquia inteira. Ele havia condenado o negócio. Ele caiu de joelhos. Literalmente. Pelo amor de Deus, Sr. Alencar, não faça isso. Eu tenho 30 anos de varejo. Eu imploro. Foi um erro. Um erro estúpido. Bernardo olhou para o homem de joelhos com uma mistura de pena e repulsa. Levante-se. Tenha um pouco de dignidade, pelo menos agora. Você não teve pena quando achou que eu era vulnerável. Agora que sabe que sou forte, pede clemência. Isso não é arrependimento, Drummond. Isso é medo. E eu não negocio com base no medo. Vivian terminou o embrulho.
A sacola era linda, branca com laços dourados. Ela a estendeu para Bernardo com as duas mãos, a cabeça baixa. Aqui está, senhor. Me desculpe. Eu não sabia. Bernardo pegou a sacola. Ele não tocou nas mãos dela. Eu não sabia, repetiu ele. Esse é o problema, Vivian. Você não sabia que eu era rico. Se eu fosse realmente um morador de rua, sua atitude teria sido a mesma. E é isso que torna tudo imperdoável. Você não me respeitou agora porque aprendeu uma lição sobre humanidade. Você me respeitou porque descobriu que eu tenho poder. Sua desculpa é inválida. Ele virou as costas para ela e caminhou até a porta, onde seus seguranças abriram passagem. Ricardo permaneceu para trás por um segundo, olhando para a equipe devastada da loja. O departamento jurídico entrará em contato amanhã cedo. Sugiro que não apaguem as gravações das câmeras de segurança. Isso seria obstrução de justiça e tornaria as coisas muito piores para vocês. Bernardo saiu para a rua chuvosa. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. O ar parecia mais limpo fora daquela loja. Ele segurava a sacola contra o peito, protegendo-a da umidade. Ele tinha vencido a batalha de ego, mas não sentia prazer. Sentia apenas uma tristeza profunda pela pequenez humana. Entrando no carro blindado que sua equipe havia estacionado na frente da loja, bloqueando o trânsito e gerando buzinadas que ninguém ousava contestar ao ver o porte dos seguranças, Bernardo suspirou e olhou para Ricardo. Vamos para o hospital. Agora. Mas a história ainda não havia acabado. O universo, ou talvez o destino, tinha mais uma peça para mover naquele tabuleiro. Enquanto o carro se afastava, o celular de Bernardo tocou. Era do hospital. O coração dele parou por um segundo antes de atender. O desfecho daquele dia ainda guardava emoções que dinheiro nenhum poderia controlar. O toque do telefone rasgou o silêncio pressurizado da cabine do SUV blindado como um grito de socorro. Bernardo olhou para o visor. Hospital Santa Catarina, Dr. Arantes. Seus dedos, ainda sujos de terra e trêmulos pela adrenalina do confronto na loja, deslizaram pela tela para atender. Doutor. A voz de Bernardo saiu embargada, despida de toda a autoridade corporativa que ele acabará de exercer. Naquele instante, ele não era o CEO, nem o justiceiro social, era apenas um neto apavorado. Bernardo, onde você está? A voz do Dr. Arantes era calma, mas carregava aquela urgência clínica que os médicos reservam para as más notícias iminentes. Os sinais vitais dela estão instáveis. A pressão caiu drasticamente nos últimos 10 minutos. Ela está chamando por você. Se você estiver perto, venha. Se estiver longe, corra. Estou a 15 minutos. Chego em 10, respondeu Bernardo, desligando sem esperar despedidas. Ele bateu no vidro divisório que o separava do motorista. Freitas, esqueça as leis de trânsito. Hospital Santa Catarina. Agora. Use a sirene se precisar. O motorista, um ex-piloto de fuga tática contratado pela equipe de segurança da Aerospace, assentiu pelo retrovisor. O motor V8 do veículo rugiu, e o carro, pesado como um tanque, arrancou com uma agilidade surpreendente, cortando o trânsito da Avenida Europa como um tubarão rasgando um cardume de peixes lentos. Bernardo recostou-se no banco de couro italiano, fechando os olhos. Ao seu lado, no assento vazio, repousava a sacola branca da Maison Valtour. O objeto de desejo, o troféu daquela batalha ridícula, parecia agora zombar dele. 12 mil reais em um pedaço de seda. Ele tinha acabado de destruir a reputação de 3 pessoas e ameaçado fechar uma franquia inteira por causa daquilo. Mas, no grande esquema das coisas, enquanto o carro devorava o asfalto molhado, aquilo parecia insignificante. Todo o seu dinheiro, todos os seus bilhões, toda a sua influência capaz de mover mercados globais, não podiam comprar mais uma hora de vida para a mulher que o ensinara a ler quando as escolas desistiram dele por causa da dislexia. Ricardo, sentado no banco oposto, digitava furiosamente no tablet, mas parou ao ver a expressão de dor no rosto do chefe. Senhor, eu cancelei a decolagem para Zurique. Avisei o conselho que é uma emergência familiar grave. Eles entenderam. E, Ricardo hesitou, o CEO da marca, Pierre Dubois, está ligando. Ele já sabe do incidente na loja. Parece que o vídeo de segurança vazou para a nuvem antes que o gerente pudesse apagar. Quer atender? Não, sussurrou Bernardo, sem abrir os olhos. Não quero falar com ninguém. O mundo pode acabar lá fora, Ricardo. O meu mundo está acabando naquele hospital. Mantenha o Pierre esperando. Deixe-o suar. Deixe-o pensar que vai perder o contrato.
Isso vai fazer bem para o ego dele e talvez ele aprenda a treinar melhor seus cães de guarda. O carro fez uma curva brusca, jogando Bernardo contra a porta. Ele olhou pela janela. A chuva tinha voltado a cair forte, transformando a cidade em um borrão cinza e melancólico. Ele se lembrou de uma tarde chuvosa, 30 anos atrás. Ele tinha 4 anos. Eles moravam em um cômodo de fundos, com goteiras no teto. Dona Helena havia colocado panelas para parar a água e transformará aquilo em uma brincadeira, dizendo que eles eram piratas navegando em uma tempestade. Ela nunca o deixou sentir a miséria em que viviam. Ela costurava até os dedos sangrarem para comprar os remédios dele, para pagar os livros, para colocar comida na mesa. E ela sempre falava de Paris. Não como um lugar geográfico, mas como um estado de espírito, um sonho distante onde as coisas eram bonitas e as pessoas eram gentis. O lenço da Maison Walter era o último fragmento desse sonho. Estamos chegando, avisou Freitas. O hospital surgiu diante deles, um monólito de concreto branco sob a chuva. A equipe de segurança da Alencar Aerospace já havia contatado a segurança do hospital. A cancela da emergência estava levantada. O carro parou bruscamente na entrada exclusiva. Antes que Ricardo pudesse sair para abrir a porta, Bernardo já estava do lado de fora, com a sacola branca protegida sob a jaqueta suja. Ele correu pelos corredores assépticos, suas botas de combate deixando marcas de barro no linóleo encerado, mas aqui, ninguém o barrou. Aqui, a sujeira não era um crime estético. Médicos e enfermeiros passavam com jalecos manchados de sangue e fluidos, guerreiros de outra batalha. Eles reconheciam a urgência no passo de Bernardo. Ele chegou ao quarto 402, na ala de cuidados paliativos. A porta estava entreaberta. O som rítmico e monótono do monitor cardíaco preenchia o ar, o metrônomo cruel contando segundos restantes. O cheiro era de lavanda e éter. O doutor Arantes estava ao lado da cama, verificando o soro. Ele olhou para Bernardo e balançou a cabeça levemente, um gesto de ainda tempo, mas pouco. Bernardo aproximou-se da cama devagar, como se tivesse medo de que o som de seus passos pudesse quebrar o fio tênue que prendia sua avó à vida. Dona Helena parecia minúscula na cama hospitalar. Sua pele era translúcida, revelando a teia azulada de veias frágeis. Seus cabelos, brancos como a neve, estavam espalhados pelo travesseiro. Ela respirava com dificuldade, um som rasgado e doloroso. Vó! Chamou Bernardo, a voz falhando. Ele pegou a mão dela. Estava fria. Os olhos de Dona Helena se abriram lentamente. Eram olhos nublados pela catarata e pela proximidade da morte, mas quando focaram no rosto de Bernardo, brilharam com um reconhecimento profundo. Ela tentou sorrir, mas os músculos do rosto mal obedeceram. Meu menino, sussurrou ela. A voz era pouco mais que um sopro de ar. Você voltou. Eu voltei, vó. Eu sempre volto. Bernardo ajoelhou-se ao lado da cama, ignorando a dor nos joelhos e o cansaço extremo. Me desculpe a demora. Eu estava resolvendo umas coisas. Ela moveu os olhos, percorrendo a roupa dele. Viu a jaqueta militar, a camiseta puída. Você está trabalhando muito, meu filho. Sempre, salvando o mundo. Ela fez uma pausa para respirar, o peito subindo com esforço. Não esqueça de se salvar também. Bernardo sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, misturando-se à sujeira da tempestade. Eu trouxe algo para a senhora. Lembra? O seu aniversário. Ele puxou a sacola branca amassada de dentro da jaqueta. Com as mãos trêmulas, tirou a caixa elegante da Maison Walter. Abriu a tampa. O lenço de seda azul com os lírios do vale brilhava sob a luz fluorescente do quarto, uma mancha de cor vibrante em meio a tanto branco e cinza. Os olhos de Dona Helena se arregalaram. Uma expressão de pura maravilha iluminou seu rosto, rejuvenescendo-a por um instante. Ah! Ela suspirou. Os lírios, de Paris. Bernardo retirou o lenço da caixa e, com uma delicadeza extrema, colocou-o sobre as mãos dela. O tecido era leve como o ar. Ela acariciou a seda com a ponta dos dedos calejados. É lindo! Bernardo! É tão macio! É seu, vó! É para a senhora usar quando formos passear nos jardins de Luxemburgo, lembra? Como a senhora sempre prometeu. Dona Helena fechou os olhos, segurando o lenço contra o peito. Um sorriso sereno se formou em seus lábios. Eu estou lá agora, meu amor. Estou vendo as flores. O monitor cardíaco começou a mudar de ritmo. Os bips ficaram mais espaçados. O doutor Arantes colocou a mão no ombro de Bernardo,
apertando com firmeza. Bernardo, fale o que precisa falar. Agora. O pânico gelou o estômago de Bernardo. Vó, fica comigo. Só mais um pouco. Ela abriu os olhos uma última vez. O foco já estava se perdendo, olhando para algo além do teto, além das paredes. Não tenha raiva deles, sussurrou ela, uma frase enigmática. Talvez ela estivesse falando das pessoas que o humilharam no passado, ou talvez, em sua sabedoria final, ela soubesse o que tinha acontecido na loja. A raiva é um veneno que a gente bebe, esperando que o outro morra. Seja gentil. Seja você. A mão dela relaxou. O lenço de seda azul escorregou levemente, cobrindo seu braço como um manto real. Eu te amo, vó. Eu te amo mais que tudo, soluçou Bernardo, encostando a testa na mão dela. Eu sei. A última palavra foi engolida pelo som contínuo e agudo do monitor. Pi! A linha verde na tela ficou plana. O silêncio que se seguiu ao desligamento do aparelho pelo médico foi o som mais alto que Bernardo já ouvirá em toda a sua vida. Ele não se moveu. Ele ficou ali, ajoelhado, segurando a mão inerte da mulher que fora seu pai, sua mãe e seu mundo. O cheiro dos lírios de seda misturava-se agora com o cheiro da morte. Ricardo, que havia ficado na porta respeitosamente, deu um passo à frente, mas parou. Não havia nada que um assistente executivo pudesse fazer. Não havia contrato a ser assinado. Não havia crise a ser gerenciada. Havia apenas um homem quebrado diante da única perda que ele não podia evitar. Bernardo levantou-se lentamente depois de alguns minutos. Ele parecia ter crescido e encolhido ao mesmo tempo. Ele cobriu o corpo da avó com um lenço, ajeitando-o com carinho sobre o peito dela. Descanse, Grammer. Paris é toda sua agora. Ele se virou para o médico. Obrigado, Arantes. Por tudo. Cuide dos trâmites. Por favor. Eu não consigo lidar com papéis agora. Eu cuidarei de tudo, Bernardo. Vá para casa. Descanse. Bernardo saiu do quarto. O corredor parecia mais longo, mais frio. Ele caminhou como um sonâmbulo até a saída. Ricardo o seguiu em silêncio. Ao chegarem à porta do hospital, a chuva havia parado. O ar estava fresco. O telefone de Ricardo tocou novamente. Ele olhou, hesitou, então falou: Senhor, é importante. O vídeo da loja viralizou. Está em todos os canais de notícias. Bilionário Bernardo Alencar humilhado e expulso de loja de luxo. As ações da holding que controla a Maison Valtor caíram 12% na última hora. A internet está pedindo a cabeça do gerente e da vendedora. Eles estão sendo doxados, ameaçados. Pierre Dubois está na linha 2, desesperado, dizendo que vai demitir todos e fechar a loja publicamente amanhã cedo para honrar o senhor. Ele quer uma declaração conjunta. Bernardo parou na calçada. Ele olhou para o céu noturno, onde algumas estrelas começavam a aparecer entre as nuvens. A frase de sua avó ecoou em sua mente: a raiva é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Ele sentiu a raiva pulsando, sim. A vontade de destruir Drummond e Vivian era real. Seria fácil. Seria justo, aos olhos do mundo. Eles mereciam. Mas então ele olhou para as próprias mãos, ainda sujas da lama do resgate. Mãos que salvavam, não mãos que destruíam. Ele pensou no lenço sobre o corpo de sua avó. Aquele pedaço de pano havia custado a paz de espírito dele, mas havia trazido o último sorriso dela. Ricardo, disse Bernardo, a voz rouca, mas firme. Passe o telefone. Eu vou falar com o Pierre. Ele pegou o aparelho. Do outro lado, o CEO global falava atropeladamente em um inglês com sotaque francês carregado de pânico. Monsieur Alencar. Inaceitável. Eu estou devastado. Já mandei preparar a carta de demissão por justa causa. Vamos processá-los por danos à imagem. Vamos fechar a unidade como exemplo. O senhor terá sua vingança. Eu prometo. Bernardo respirou fundo. O ar frio da noite encheu seus pulmões. Pierre, cala a boca e me escuta. O silêncio do outro lado foi imediato. Minha avó acabou de morrer, disse Bernardo. Ela morreu com o lenço da sua marca nas mãos. Foi a última coisa que a fez sorrir. Oh! Mon Dieu! Minhas condolências, eu. Pierre, o mundo está esperando sangue. Eles querem que eu destrua aquela vendedora e aquele gerente. E eu poderia. Eu tenho poder para garantir que eles nunca mais consigam emprego nem em uma barraca de cachorro-quente. Bernardo olhou para o reflexo da cidade nas poças d'água. Mas hoje,
Hoje eu não quero mais mortes. Nem físicas, nem civis. O que o senhor está sugerindo? Perguntou Pierre, confuso. Não os demita. Ainda não. O quê? Mas a internet. A imprensa. Eu tenho um plano melhor. Uma punição que serve a um propósito. A vingança é vazia, Pierre. A justiça deve ser educativa. Encontre-me amanhã na loja, às 9 da manhã. E garanta que Drummond e Vivian estejam lá. E traga a imprensa. Não para um linchamento, mas para uma lição. A manhã seguinte amanheceu com um céu de brigadeiro, um azul límpido e cruel que contrastava com a tempestade do dia anterior. Mas, se a meteorologia havia se acalmado, o clima social em frente ao shopping Iguatemi estava em ebulição. Desde as 7 da manhã, vans de emissoras de televisão, fotógrafos independentes e uma multidão de curiosos e manifestantes bloqueavam a entrada principal. As redes sociais tinham feito seu trabalho com eficiência brutal. A hashtag Vergonha Maison Valtor era o assunto mais comentado no Twitter global. O vídeo de segurança vazado, mostrando Bernardo sendo empurrado e ameaçado, tinha sido remichado, analisado e compartilhado milhões de vezes. A opinião pública não queria apenas justiça, queria um sacrifício ritual. Dentro da loja, o clima era de velório. As cortinas de veludo estavam fechadas para impedir que as lentes teleobjetivas dos paparazzi captassem o interior, mas o som da multidão lá fora, gritos de racistas, preconceituosos, boicote, penetrava o vidro blindado como um zumbido constante e aterrorizante. Vivian estava sentada no mesmo puff onde havia chorado no dia anterior. Ela não havia dormido. Seus olhos, normalmente destacados por maquiagem impecável, estavam inchados e vermelhos. Ela havia desativado suas redes sociais depois que as primeiras ameaças de morte começaram a chegar na caixa de entrada do Instagram. Seu endereço residencial havia vazado em um fórum anônimo. Ela sentia um medo físico, um frio no estômago que a fazia tremer intermitentemente. Ao lado dela, Drummond andava de um lado para o outro, roendo as unhas até a carne viva. O gerente arrogante havia desaparecido. Em seu lugar, restava um homem de meia-idade vendo sua aposentadoria e sua reputação evaporarem. O segurança, Carlos, estava sentado no chão, encostado na parede, com a cabeça entre os joelhos, murmurando orações. Às 8h30, a porta de serviço se abriu. Pierre Dubois entrou, acompanhado por uma equipe de gestão de crise e advogados. O CEO global parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Ele não olhou para os funcionários. Ele foi direto para o centro da loja, verificando se a iluminação estava adequada para as câmeras que chegariam em breve. Senhor Dubois, tentou Drummond, a voz falha. Silence! Gritou Pierre, girando sobre os calcanhares. O sotaque francês estava carregado de ódio. Vocês não têm o direito de falar. Vocês custaram à minha empresa 70 milhões de euros em valor de mercado em 12 horas. Vocês transformaram uma marca de 150 anos em uma piada de internet. Se dependesse de mim, vocês estariam na rua agora, com processo civil que levaria até as roupas do corpo de seus netos para pagar. Vivian soluçou. Eu só estava seguindo as diretrizes. Manter o ambiente exclusivo. O senhor sempre disse. Eu disse exclusivo, não criminoso. Pierre bateu a mão no balcão de vidro. Não tente culpar a política da empresa pela sua falta de caráter. Eles estão chegando, avisou um dos seguranças da holding, que monitorava a entrada pelo rádio. A movimentação lá fora mudou. O barulho da multidão aumentou, transformando-se em um rugido misto de aplausos e gritos histéricos. Um comboio de carros negros aproximou-se. Bernardo Alencar desceu do veículo principal. A transformação era chocante. O homem da lama e da jaqueta rasgada havia desaparecido. Em seu lugar, estava a figura icônica do magnata, terno preto sob medida de corte italiano, camisa branca impecável sem gravata, sapatos de couro lustrados que refletiam o sol. Mas havia algo diferente. Ele usava óculos escuros, não por estilo, mas para esconder os olhos inchados de quem havia chorado a noite inteira. Ele exalava uma aura de luto solene, uma gravidade que silenciou os repórteres mais afoitos quando ele levantou a mão pedindo espaço. Ricardo caminhava ao seu lado, abrindo caminho entre os microfones. O senhor Alencar fará um pronunciamento lá dentro. Por favor, apenas a imprensa credenciada. Bernardo entrou na loja. O sino da porta tocou. Aquele mesmo sino que, 24 horas antes, havia anunciado sua entrada como pedinte, agora anunciava sua entrada como juiz, júri e executor. Assim que ele cruzou o limiar, o silêncio caiu sobre a loja. Pierre Dubois correu para cumprimentá-lo,
estendendo a mão com uma reverência exagerada. Monsieur Alencar, meus mais profundos sentimentos pela sua avó. A Maison Walter está à sua inteira disposição. Já preparamos os papéis. A demissão deles está pronta para ser assinada na frente das câmeras, como o senhor desejar. Bernardo tirou os óculos escuros lentamente e os entregou a Ricardo. Seus olhos varreram o ambiente, ignorando Pierre e fixando-se no trio de funcionários encolhidos no canto. Ele viu o medo neles. O medo da ruína financeira, do ostracismo social. Ele caminhou até eles. O som de seus sapatos no mármore era firme, cadenciado. Ele parou diante de Vivian. Ela não conseguia olhá-lo nos olhos. Ela fitava os sapatos dele, tremendo. Levante a cabeça, disse Bernardo. Sua voz não era alta, mas preenchia todo o espaço. Vivian obedeceu, lágrimas escorrendo pelo rosto sem maquiagem. Senhor Alencar, perdão, pelo amor de Deus, eu não sabia, minha vida acabou. Sua vida não acabou, interrompeu Bernardo. A vida da minha avó acabou. Ontem à noite. Enquanto vocês estavam preocupados em apagar vídeos e salvar suas carreiras, eu estava segurando a mão da única mulher que me amou incondicionalmente enquanto ela dava o último suspiro. O peso daquelas palavras esmagou a sala. Drummond baixou a cabeça, envergonhado. Até Pierre parecia desconfortável. Ela morreu segurando o lenço que você me vendeu com tanto nojo, continuou Bernardo. Aquele pedaço de seda foi a última coisa tátil que ela sentiu neste mundo. E sabe o que ela me disse antes de partir? Ela me pediu para não ter raiva. Bernardo virou-se para Pierre e para as câmeras de TV que agora entravam na loja e se posicionavam em meia-lua, transmitindo ao vivo para todo o país. O senhor do Bois e a internet querem sangue, disse Bernardo, dirigindo-se às lentes. O caminho fácil seria demitir estes três. Seria jogá-los aos leões. Vocês aplaudiriam, sentiriam que a justiça foi feita, e amanhã esqueceriam. A Maison Walter contrataria novos funcionários, treinaria-os para serem educados com bilionários disfarçados, mas continuaria tratando os pobres com o mesmo desdém discreto de sempre. Nada mudaria. O sistema continuaria intacto. Ele fez uma pausa dramática. A demissão é uma punição financeira. Mas o problema aqui não foi financeiro. Foi moral. Foi uma falha de empatia. E a empatia não se ensina na fila do desemprego. Se ensina na vivência. Bernardo voltou-se para Drummond, Vivian e Carlos. Eu fiz uma proposta ao senhor do Bois. E, como acionista majoritário do grupo que é dono deste shopping, eu fiz dessa proposta uma condição para que esta loja continue aberta. Drummond levantou os olhos, uma centelha de esperança misturada com terror. O que o senhor quer? Faremos qualquer coisa. Não vou demitir vocês, declarou Bernardo. Houve um murmúrio de choque entre os repórteres. Pierre abriu a boca para protestar, mas Bernardo levantou um dedo. Contudo, vocês estão suspensos de suas funções aqui na Maison Walter pelos próximos 30 dias. Sem salário. Mas vocês não ficarão em casa. Bernardo fez um sinal para Ricardo, que abriu uma pasta e retirou 3 uniformes. Não eram ternos elegantes. Eram coletes cor de laranja fluorescente com o logotipo da Fundação Helena Alencar, a organização filantrópica que Bernardo mantinha em segredo. Junto com os coletes, havia botas de borracha pesadas, idênticas às que Bernardo usava no dia anterior. Durante os próximos 30 dias, anunciou Bernardo, vocês cumprirão jornada integral de trabalho voluntário na zona de risco 4, a mesma área alagada de onde eu vim ontem. Vocês vão limpar lama. Vocês vão carregar caixas de comida. Vocês vão ajudar pessoas que perderam tudo. E vocês vão fazer isso vestindo exatamente o tipo de roupa que vocês julgaram ser indigna de entrar nesta loja. Vivian olhou para as botas de borracha com horror. Senhor, lá é perigoso. É sujo. É a realidade, respondeu Bernardo friamente. É a realidade de milhões de brasileiros que vocês fingem que não existem. Vocês me chamaram de lixo porque eu trazia a marca dessa realidade na minha pele. Agora, vocês vão mergulhar nela. Ele se aproximou ainda mais, invadindo o espaço pessoal deles, mas sem agressividade, apenas com intensidade. Este é o acordo. Se vocês completarem os 30 dias, com relatórios diários de conduta assinados pelo líder comunitário local, vocês terão seus empregos de volta. Com uma nova perspectiva. Se desistirem, se faltarem um dia sequer, a demissão será processada por justa causa e eu garantirei pessoalmente que o motivo da dispensa conste em todas as suas referências futuras. Bernardo virou-se para as câmeras novamente. A justiça não é destruir quem errou.
É dar a oportunidade de entender por que errou. O luxo verdadeiro não é uma bolsa de 40 mil reais. O luxo é ter um teto, ter comida e ser tratado com dignidade. Esses três vão aprender o valor desse luxo. Ele olhou para Drummond. Senhor Drummond, o senhor aceita o desafio? Ou prefere pegar suas coisas e sair pela porta dos fundos para nunca mais voltar ao mercado de luxo? Drummond olhou para as câmeras, para Pierre, que assentia vigorosamente, percebendo a genialidade de relações públicas daquela jogada, e para Bernardo. Ele engoliu em seco. A arrogância havia sido drenada. Restava a sobrevivência. Eu aceito, Sr. Alencar. Vive-a? Perguntou Bernardo. A vendedora olhou para as unhas, para o chão de mármore e depois para os coletes laranjas. A ideia de ir para a lama aterrorizava mais do que a morte. Mas a ideia de ser uma pária social era pior. Eu aceito, sussurrou ela. Carlos. Bernardo dirigiu-se ao segurança. O homem corpulento, que parecia o mais abalado de todos, levantou-se. Ele tinha lágrimas nos olhos, mas não de medo, e sim de algo que parecia remorso genuíno. Senhor, minha mãe mora numa área de risco. Eu esqueci de onde vim. Eu aceito. E peço perdão. Não pelo emprego, mas pela vergonha que causei à minha família. Bernardo assentiu. A tensão na sala mudou. Não era mais um linchamento. Era o início de uma peregrinação. Ricardo, entregue os uniformes, ordenou Bernardo. O transporte da fundação está esperando lá fora. Vocês começam agora. Não amanhã. Agora. Deixem suas roupas de grife, seus celulares e suas carteiras nos armários. Vocês não vão precisar deles onde vão. Enquanto os três funcionários pegavam os coletes laranjas e as botas sujas de lama, sim, Bernardo fizera questão de trazer botas usadas, os flashes das câmeras disparavam freneticamente. A imagem seria icônica, a vendedora da boutique mais cara do país segurando um par de galochas enlameadas, sob o olhar severo do bilionário de luto. Bernardo caminhou até a saída, mas parou ao lado de Pierre Dubois. Pierre, a Maison Valtor vai doar 20% do faturamento deste mês para a reconstrução das casas na Zona 4. Considere isso sua taxa de aprendizado para não treinar sua equipe adequadamente. Claro. Absolutamente. Excelente ideia. Concordou Pierre, suando, mas aliviado por não ter perdido o contrato com o shopping. Bernardo saiu da loja. O sol bateu em seu rosto. Ele olhou para o céu novamente. A sensação de vazio pela morte da avó ainda estava lá, um buraco negro no peito. Mas, pela primeira vez em 24 horas, ele sentiu que podia respirar. Ele não havia apenas punido, ele havia plantado uma semente. Se ela germinaria ou não, dependia deles. Mas ele havia feito a sua parte. Enquanto caminhava para o carro, Ricardo perguntou baixinho, o senhor acha que eles vão aguentar? A Vivian. Ela parece que vai quebrar na primeira hora. Bernardo colocou os óculos escuros novamente, escondendo uma pontada de curiosidade cínica. O barro tem um jeito curioso de moldar o caráter, Ricardo. Ou ele te endurece, ou ele te quebra. Vamos ver do que eles são feitos quando não tem uma etiqueta de preço para se esconder. O motorista abriu a porta. A Operação Humildade havia começado. Mas Bernardo mal sabia que, na lama da periferia, algo aconteceria que mudaria não apenas a vida dos seus funcionários, mas revelaria um segredo sobre o passado de sua própria família que Dona Helena havia levado para o túmulo.